Bom, gente, na nossa aula de português hoje a gente vai falar um pouquinho sobre locução verbal, certo? Se você puder abrir o seu livro aí na página 71, né, seria muito bom para você acompanhar, certo? Primeiro, o que é uma locução verbal? Locução verbal, pessoal, é uma combinação de dois ou mais verbos, né, que expressam apenas uma ideia, né? Essa ideia pode ser uma ideia de um verbo auxiliar ou de um verbo principal, certo? Observe aqui o exemplo na foto. Ele vai chegar mais tarde. Quem é o verbo aí? O verbo auxiliar do verbo vai, né? Que é o primeiro verbo. O verbo principal, chegar, certo? Então aí é uma locução verbal, porque eu tenho duas locução verbal aí, né? Outro exemplo, ele chegará mais tarde. Quem é o verbo aí? Chegará, né? Então, pessoal, aí ele já não é uma locução verbal, né? Porque aí eu só tenho um verbo, certo? Então vai ser só um verbo mesmo normal, certo? Aí na página 71 tem uma atividade que diz assim, olha. Agora você vai estudar a combinação de dois ou mais verbos com um valor de 1. Leia a pergunta a seguir. O que você vai ser quando crescer? Né? Aí tem a opção. As formas verbais em destaque poderiam ser substituídas por qual das formas verbais abaixo sem alteração do sentido? Né? Aí você pode botar seria, tinha sido ou será, né? Na B, o sentido principal que as formas vai ser, né? Essa forma aí, vai ser, expressam o sentido de quê? De ir ou de ser. Né? Você vai marcar uma resposta certa. Em vai ser, qual das formas verbais indica o tempo de ação? Que tempo é indicado? Né? Vai é uma coisa que ainda vai acontecer, então é um futuro do indicativo, certo? Na próxima página, eu tenho a página 72. Observe as capas de livro a seguir, né? Quem vai salvar a vida? Vou ganhar um irmãozinho. Quem vai ficar com o pêssego? E tudo vai dar certo, né? São 4 livros diferentes. Aí na A eu quero que você contorne as locuções verbais apresentadas nas capas acima. Você vai sublinhar, contornar, circular as locuções verbais. Por exemplo, do livro, quem vai salvar a vida? Aí seria vai salvar, não é? Porque são 2 verbos juntos, uma locução verbal. Na B, qual é o verbo auxiliar de cada locução verbal? Vai e vou, né? E aí é o verbo ser, né, pessoal? Na C, qual é o verbo principal de cada locução verbal? E você pode botar. A primeira é o quê? O verbo principal, que é salvar. A próxima vai ser o quê? Né? Você vai escrever todos eles. Na 2, você vai escrever os títulos das capas acima, substituindo as locuções verbais por apenas uma forma verbal. Né? Um verbo só, com a mesma ideia. Vamos ver um exemplo? Observe esse exemplo aqui. Quem vai salvar a vida? Ficaria quem salvará a vida. Na A, vou ganhar um irmãozinho. Ganharei um irmãozinho. Né? Na B, você vai escrever quem vai ficar com o pêssego. Tudo vai dar certo. Na C, né? Então, você vai responder, me mandar a resposta para eu poder fazer a correção, certo? E mandar para vocês, tudo bem? E tem uma atividade no portal para vocês tirarem de lá, pessoal, tá certo? Então, até lá, tchau, tchau.